Pois é, minha gente, o Hoje em Dia, programa matinal da Record, tem passado aí por uma mudança radical nos últimos meses, aonde a sua proposta original ali de ser um programa leve, sabe, com quadros de celebridade, saúde, bem-estar, foi substituída por um foco ali mais policial, priorizando casos de crimes, investigações e notícias de violência. E essa mudança, segundo informações aí da Folha de São Paulo, foi uma resposta aí direta à competição com os programas matinais do SBT, como o Primeiro Impacto ali, o Alô Você do Luiz Bate, que tem capturado a atenção do público, e esse foco em jornalismo veio para poder aumentar aí a audiência, que é um dos principais objetivos, sem dúvida alguma, não só da Record, mas de qualquer emissora. E é importante a gente deixar frisado que essa mudança não é muito simples, não foi simples, porque ela exige uma equipe de reportagem mais capacitada para poder cobrir ali casos complexos, com apuração rápida entre entrevistas, relatórios policiais e coberturas de ocorrências ao vivo, além também de uma estrutura que possa garantir segurança para os repórteres, produtores. O que tem de repórter atualmente sendo ameaçado não está no gibi. Essa transformação no Hoje em Dia também reflete uma tendência de mercado, onde programas de entretenimento precisam se adaptar aí para poder não perder espaço para jornais locais, né, policiais, na verdade, que têm se mostrado eficientes em capturar aí a audiência na parte da manhã. E os números estão mostrando que essa decisão aí foi certa, porque Hoje em Dia tem alcançado médias aí de 82% de pautas relacionadas a crimes e violência, o que representa uma mudança significativa em relação ao passado, aonde aí diversos quadros eram dedicados à celebridade, saúde, e essa mudança trouxe sim resultados positivos, incluindo picos ali de 3 a 4 pontos de audiência, conforme registros aí da telemetria na Grande São Paulo. E cada ponto representa mais ou menos aí umas 200 mil pessoas. Isso mostra que o investimento foi muito relevante e também aí reflete o interesse do telespectador em notícias policiais. Um público aí que está crescendo, infelizmente, né? O pessoal gosta de notícia sangrenta, que gosta de coberturas ao vivo e informações detalhadas sobre casos que impactam a comunidade. Além disso, o dia assim mais voltado ao noticiário policial foi uma sexta-feira. Recentemente aí, quando 93% das matérias exibidas foram sobre crimes e apenas um quadro sobre fofocas de celebridades foi ao ar, mostrando que o foco total foi no noticiário policial. E essa estratégia permitiu ali, Hoje em Dia, ultrapassar o SBT no horário aí em que é um resultado muito relevante, porque o SBT é o concorrente direto ali com o Primeiro Impacto, com o Marcão do Povo, SBT Manhã, com o Darlisson Dutra. É uma faixa horária em que, claro que essa mudança não foi feita assim de forma impulsiva, porque a Record ela tem um histórico de certo investimento em notícias policiais, né? Enfim, a emissora é só de programas jornalísticos. Ela já fez coberturas de vários casos polêmicos aí, como da morte da Isabela Nardoni em 2008, onde a programação ali com os jornais conseguiu picos de 13 pontos, onde mostra que o público interage fortemente com essas notícias aí de polícia. E esse foco ele tem revelado uma necessidade de assim acompanhamento constante, onde repórteres precisam estar ali em campo, verificar as informações e trazer dados concretos sobre ocorrências, além também, claro, sem dúvida alguma, de entrevistar ali pessoas, testemunhas, autoridades, familiares envolvidos nos casos. E essa dinâmica também impacta a equipe de produção, que tem que organizar ali roteiros, monitorar notícias e garantir que o conteúdo esteja pronto para o ar, com precisão e rapidez, e ao mesmo tempo manter uma apresentação chamativa para o telespectador, com apresentadores como o Zucatelli, a Ana Hickman, a Ticiane Vieira, a Renata Alves, que são ali a face do programa e tem que transmitir ali informação, credibilidade e também muita empatia, além de interagir com o público, trazendo ali um tom humano para as notícias, muitas vezes delas ali pesadas. E esse equilíbrio entre informação policial
e a apresentação é bem complicado, mas de certa forma é muito fundamental, já que eles querem audiência, porque tem que manter o público informado, mas também não quer uma cobertura excessivamente muito apelativa, que a Record é campeã nisso. Então essa transformação no hoje em dia mostra como programas de revista matinal podem se adaptar a mudanças aí de mercado, onde a competição pelo público é acirrada e cada ponto de audiência tem valor sim estratégico para a emissora. E essa mudança não foi só notada pelos números, mas também pelo mercado, que acompanha aí de perto todas essas modificações. E hoje em dia ele tem mantido um ritmo de cobertura muito intensa, com reportagens externas, seguindo um pouco do que fez com o balanço geral. Apesar que algumas pessoas opinam que eles deveriam encerrar hoje em dia e entregar o Fala Brasil já para o Balanço Geral, já que o Balanço Geral está começando agora quase 10 horas da manhã, 10h53, 10h50, né, eles anteciparam por causa do bate, então deveria acabar com hoje em dia e entregar o horário para o Balanço Geral, porque assim, reter público é uma coisa muito difícil. E com certeza tem dado resultados aí significativos, porque esse tipo de conteúdo policialesco o pessoal de São Paulo aí adora. Esse foco no noticiário policial ele tem sido avaliado com base em várias reportagens exibidas entre os dias 4 e 12 de agosto na Grande São Paulo, onde foi possível observar aí que 82% dessas matérias foram só sobre crimes e apenas o restante ali foi dedicado à celebridade, aquelas pautas já comuns, dicas de saúde. Então essa mudança reflete aí uma estratégia para poder aumentar o engajamento com o público, porque notícias de polícia, elas costumam gerar uma interação maior e discussões ali. Então esse novo foco permite que hoje em dia mantenha a sua relevância na manhã, disputando diretamente com programas como Primeiro Impacto e também um Alô Você. E essa disputa pelo público é muito intensa, porque a faixa matinal ela tem uma grande concorrência, né? Então cada ponto ali é muito valioso. E hoje em dia tem conseguido manter médias ali de 4 a 5 pontos, chegando até em alguns momentos a 6. Então mostra que a estratégia tem funcionado. Ao mesmo tempo, esse tipo de cobertura exige ali um foco mais presente, porque muitas pessoas, infelizmente em São Paulo, não só em São Paulo, mas em outros estados, gostam muito desse tipo de conteúdo, né? Então não vale muito a pena você ter uma revista matinal, acho que só a Globo consegue ter isso, porque o Primeiro Impacto e o Alô Você, eles têm sido um fator determinante para a Record repensar essa estratégia aí na faixa matinal. O Primeiro Impacto, comandado pelo Marcão, tem registrado aí 2,7, 3 pontos de média na Grande São Paulo, por exemplo, no dia 11 de agosto, marcou 2,7, que é um aumento aí considerável em relação aos 2,2 aí que eles marcaram em junho. Então tem mostrado um crescimento constante ao longo do período. Aí vem o Alô Você, comandado pelo Bate, que também tem apresentado aí resultados significativos, alcançando 3,7 no dia 13 de junho, que foi o seu melhor resultado desde quando ele estreou no dia 26 de maio. Então tem demonstrado uma ascensão consistente que contribui aí para a vice-liderança do SBT nas manhãs. Então essa pressão sobre a produção do hoje em dia tem aumentado muito, eles estão sendo muito cobrados por conta dessa queda de audiência aí e a vice-liderança constante do Primeiro Impacto em diversos dias. Agora, recentemente aí também, entre junho e agosto, o Primeiro Impacto e o Alô Você se consolidaram ali como principais programas matinais, superando o Hoje em Dia da Record em vários momentos, e reflete aí uma mudança na faixa matinal, destacando o crescimento e a necessidade de ajustes na Record. No dia 1º de junho, para vocês terem uma ideia, o Primeiro Impacto registrou 2,2. No dia 4 de junho, a média caiu ali para 2 pontos, mas logo ela se recuperou, tá? Alcançando 3 pontos no dia 10 de junho. O Alô Você teve um crescimento de 43% no dia 15 de junho, atingindo 3,4, enquanto no dia 24 o Primeiro Impacto marcou 2,1, indicando ali flutuações, mais uma tendência de crescimento ao longo aí do mês. No dia 26 de junho, o Alô Você marcou 2,2, mantendo o desempenho positivo. No dia 30, o Primeiro Impacto novamente alcançou 3 pontos. Em julho agora, começou o mês com 2,1. No dia 3 de julho, recuperou seu desempenho alcançando 3 pontos. No dia 10, o Alô Você manteve o desempenho estável, registrando 2,2. E no dia 15 de junho, o Primeiro Impacto também alcançou aí 3 pontos.
no dia 20 de julho, né? Então o Alô Você tem crescido muito nesse mês aí de julho, junho também, no ano no mês retrasado, agora em julho, agosto, médias ali entre 3 pontos, e a corneta tem sido tocada de forma até frequente. O sino para liderança, mas a cornetinha do Silvinho tem aparecido ali quase que sempre na programação. Por isso tem provado ser programas aí jornalísticos fortes, porque tem conseguido alcançar a vice-liderança numa situação aí bem complicada que o SBT tem enfrentado, não só na faixa matutina, como também na faixa da tarde. Então, por isso que eles estão aí repensando a linha editorial de forma para poder conseguir capitalizar esse público aí perdido que foi para o SBT. A Record tem feito. Então, essa audiência alta mostra que o mercado matinal está mais disputado com o Primeiro Impacto, alcançando 3 pontos em diversos dias, e o Alô Você também, mantendo ali seus 2,2, 3,7, dependendo do dia, demonstrando aí a eficácia de suas entregas e também estratégias, porque se, como eu disse em outros vídeos aí, até em lives, se um programa entrega bem por outro, e entrega alto, sem dúvida alguma a audiência se mantém. Então o Marcão entrega na vice-liderança e aí o Bate recebe. Claro que no decorrer do programa, esses três eles vão caindo para 2. Mas só o fato de receber bem, já sem dúvida alguma, já é motivo de comemoração. Então, sem dúvida alguma, a Record tem que se mexer, porque hoje em dia está mais de 20 anos aí no ar, desde 2008, né, basicamente, sendo exibido, e chega um ponto que cansa, né? Chega um ponto que o programa fica desgastado. Então, entre junho e agosto, o SBT demonstrou que é possível alcançar aí resultados consistentes e superar programas aí tradicionais, criando pressão para a Record, que vê essa produção aí cobrada de forma mais intensa. Esses dados estão mostrando que o Primeiro Impacto e o Alô Você estão em alta, com crescimento de audiência que impacta diretamente a competição aí matinal e leva a Record a repensar sua estratégia de forma aí urgente, e que esse cenário pode persistir se a emissora não conseguir ajustar aí a sua programação de forma mais eficiente, porque o crescimento nas manhãs com o Marcão do Povo ali, com o Primeiro Impacto, o SBT Manhã também comandado pelo Darlison Dutra, eles têm aí alcançado médias históricas na faixa dentro dos padrões ali com 3 pontos, acho que não chegaram ainda a 5, mas 3 pontos são números muito bons, então evidencia que essa alta está impactando a Record e forçando esses ajustes, refletindo a importância de você acompanhar constantemente a audiência para você poder adaptar estratégias ali de programação. O Primeiro Impacto, o Alô Você, mostra que é possível você superar programas estabelecidos, alcançando a vice-liderança aí e pressionando a concorrência, porque se tem crescido é sinal de que o telespectador, porque eu sempre digo, televisão é hábito, se você não modificar, obviamente o público vai ficar ali assistindo, é necessário você manter a programação do jeito que está, mesmo em baixa em alguns dias, para você poder consolidar. Porque hoje em dia da Record ele teve o seu auge sim, tá? Entre 2007 e 2009, registrando médias ali diárias que circulavam entre 8 e 12 pontos na Grande São Paulo frequentemente, superando a concorrência, superando a Globo em diversas ocasiões, assumindo a liderança. Essa fase foi marcada por apresentadores carismáticos, Brito Júnior, o Edu Guedes, Ana Hickman, quadros interativos, uma abordagem dinâmica que conquistou o público ali das manhãs, com quadros variados que incluía entretenimento, notícias leves e participação do público. E naquele período a Record estava com aquela meta de ser a caminho da liderança. Então por isso que eles alcançavam aí esses picos frequentes acima aí dos 12 pontos. Então mostrava que ele conseguiu naquele momento conquistar uma base fiel de espectadores ainda naquela época. Hoje em dia se destacava pela sua capacidade de manter o interesse do público durante toda a manhã, com indicadores de desempenho que superavam em muito a maioria das concorrentes. O programa também foi reconhecido pelo equilíbrio entre informação e também o entreter, resultando aí em uma audiência altamente relevante para o mercado publicitário. Esses dados mostram que esse período foi o ponto mais alto na história do programa, com números ali que colocavam em uma posição de liderança relativa e com forte impacto na disputa pela audiência matinal. O Primeiro Impacto também, que começou em 2016,
Ainda um formato totalmente diferente, que foi uma ideia do Silvio, copiando um jornal da gringa, que começou com a Karen Bravo e a Joyce Ribeiro, tinha uma audiência semelhante a essa. E aí o Dudu Camargo assumiu, depois contrataram o Marcão em 2017, e aí ficava nessa média aí, 5 pontos, 4 pontos, claro que números bem diferentes em relação ao que marcava hoje, que marca hoje, mas tinha ali a briga constante entre terceiro lugar e vice-liderança, porque o SBT ainda em 2017 ficava na vice-liderança. Mas está dada a informação aí da Folha de São Paulo de que a Record está com medo, está assustada com o crescimento, que essa informação já tinha sido dada pelo Flávio Rico, de que a Record, de que os executivos, né, de cargo maior estariam cobrando a equipe do Hoje em Dia, dado o crescimento do Marcão do Povo com o Primeiro Impacto, para poder ali mexer nas pautas, para ser mais competitivos. Então essa informação não é nova. A Record já tem apresentado aí um certo desgaste com o seu Hoje em Dia. Mas eles estão mexendo agora na revista e com certeza daqui a um tempinho o Hoje em Dia vai ser mais um embrião do Cidade Alerta, do Balanço Geral ali, porque o Primeiro Impacto ele foi lançado no dia 28 de março. E já naquele tempo já incomodava. Então você imagina agora. Então é bem possível que daqui a um tempo, daqui a uns meses, a gente veja, meses não, meses é muito, daqui a umas semanas, a gente veja aí o Hoje em Dia virando um Cidade Alerta ou uma versão até piorada do Balanço Geral, porque nessa faixa matutina, até em outros estados aí, Bahia, com o Alojuca, que recentemente aí chegou a 16 pontos na faixa da tarde, da manhã e da tarde, o público gosta desse tipo de coisa, não adianta, ninguém quer saber de coisa assim leve, bem-estar, só na Globo que é líder, mas até na Globo de vez em quando ali eles mexem também, mas veremos aí se essas modificações no Hoje em Dia em uma pauta mais policialista que vai conseguir aí retomar a vice-liderança ou se o Marcão e principalmente o Marcão e também o Bate vão continuar aí tocando a cornetinha e deixando a Record em terceiro lugar. Tá dada a informação da Folha de São Paulo. Siga a gente nas nossas redes sociais, que é o Instagram, @BastidoresDM, OFC, e também no X, BastidoresDM. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, minha gente.